Estamos começando mais um Gestão em Pauta, eu e Karina, o podcast da Atler. E hoje a gente tem uma convidada ilustre, Janine Rangel. Janine é a diretora de operações da Esquisita e nós temos o maior prazer de tê-la aqui. Foi um convite. Quando se pensou numa convidada, é o primeiro nome que veio na minha cabeça e eu queria dizer a Janine que é um prazer trabalhar com você. Toda segunda-feira, o meu dia, a minha semana já começa boa quando eu sei que eu vou para a Esquisita. Então, assim, ao longo desses... Acho que 5, 6 anos a gente tem feito aí uma boa parceria, né, Janine? Sim. E, assim, eu levo minha malinha cheia de ideias, mas eu saio de lá também com ela bem reabastecida, porque é uma troca muito rica. Equipe boa, né? Equipe grande, gigante. É trabalho que nem para. Não para nunca. Não para nunca ali, né? É como a gente brinca, né? Que aí tem uma moagem. É uma moagem. Ali é uma moagem, sem fim. Sem fim. Então, querida, seja bem-vinda. Hoje o nosso Gestão em Pauta, a gente vai falar de gerações. Janine está aqui representando uma família que aí já está na 3ª geração e ela tem lá a família inteira, né, dos filhinhos lá, dos colaboradores, que são muitos e de gerações diferentes. E hoje vai ser a nossa pauta. Certo. Janine, queria lhe agradecer por você estar aqui e dizer que é um grande prazer, né, ter convido com você aí esses 6 anos. Paulo está mais à frente dessa etapa do projeto, mas eu sempre aprendo muito quando eu estou com você. É muito bacana essa parceria. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, fiquei lisonjeada e também... Quero também registrar o quanto também eu já aprendi com vocês, né? Realmente é uma parceria, né? A consultoria de vocês nos agrega muito, né? E parte do meu desenvolvimento, eu agradeço a vocês. Que bacana. Que Coisa linda, obrigada. Então, Janine, hoje a gente trouxe algumas perguntinhas aqui, básicas para você. Nada que você vai precisar colar, mas se quiser pode pedir ajuda aos universitários. Peço a vocês. A gente queria falar aí, eu queria começar perguntando dos desafios. Quais são os grandes desafios dos líderes, né? E aí você, encabeçando aí a grande maioria dos líderes da empresa, qual é o grande desafio aí de trabalhar com essa diferença de gerações? Acho que essa poderia ser a nossa primeira pergunta, né? Boa. O grande desafio dos líderes é fazer as pessoas comprarem suas ideias, né? E aí, qualquer ideia você só vende para o outro na hora que você consegue acessar o outro. E aí, dentro de qualquer empresa hoje, você vai ter pelo menos 2 gerações. Perfeito. Na maioria, você tem até 3 gerações. Se a empresa for de grande porte, como é a Esquisita, que tem 700 funcionários, você transita aí por 3 gerações. Né? Então, a forma que você vai vender ideias e projetos para cada geração dessa é diferente. E esse é o grande desafio. Como você acessar cada pessoa. E dentro da própria geração ainda, as pessoas ainda também são diferentes. Né? Então, ao mesmo tempo que parece ser muito complexo, eu também digo que é muito simples. Né? Acessar cada pessoa da forma como a pessoa realmente vai se deixar ser acessada, da forma como a pessoa realmente vai se transformar numa pessoa realizadora para, junto com você, entregar um resultado, requer que você apenas saiba ouvi-la. Porque se você conseguir ouvi-la, conseguir aceitar as ideias dessa pessoa, comprar também as ideias dessa pessoa, ganhar a confiança dessa pessoa, essa pessoa também vai comprar as suas ideias. Então, passa pela linha da confiança. E confiança você só consegue com o outro se você realmente estiver disposta a ouvi-la. Né? E eu digo mais do que ouvir. Na verdade, é você ter boa vontade em relação ao outro. É mais do que ouvir, é você ter boa vontade em relação ao outro. A vontade rege tudo, né? A vontade rege tudo. E aí, se você consegue ter a boa vontade, a pessoa pode até estar no caminho que você já entende que não é o melhor caminho, a pessoa pode até estar equivocada, mas se você tem boa vontade, ela entendeu que você compreendeu ela já vai se acalmar e abrir também os ouvidos para você. E aí, chegou a sua vez de vender a ideia. Você, como líder, que já tem também mais experiência, que já testou e já sabe o caminho, que é o melhor caminho para aquele resultado, você acessando a pessoa, você vai abreviar para que aquela pessoa consiga chegar lá. Bacana, Janine, você falando aí, eu estava pensando que, então, de repente, a pessoa, para ser esse grande maestro, né, dessa empresa que tem aí 2 ou 3 gerações, eu estava pensando, ela precisa se esvaziar.
e entender que ela pode entrar num ambiente que ela vai vender uma ideia, mas ela pode entrar vazia para poder aprender com o outro e não com o ponto de vista que ela já vai cheia, né, de sabedoria e vai passar para o outro, mas ela se esvazia, ela escuta, entende o outro, capta a ideia do outro e transforma a ideia do outro na venda da sua ideia. Muitas vezes amplia a ideia, né? Porque eu estava pensando que se você não estiver vazia e disposta a aprender com o outro, como é que você vai escutar o outro bem, né? Exatamente, Karina, é isso mesmo. Né? E aí, vazia, a gente pode fazer uma leitura de vazia, né? Colocar um igual a adequar a sua linguagem, porque o conflito de gerações, muitas vezes, a comunicação, ela vai ser o pré-requisito básico para você chegar no outro, né? Sim. Você falando isso aí, eu fiquei, cara, como se esvaziar, né? Porque a gente tem que dar a dica do como se esvaziar. E se esvaziar, muitas vezes, é usar uma linguagem mais correta, é você não usar do poder, do cargo. Sim. Porque tanto você tem a diferença de gerações lá na Esquisita, né? Eu posso até dizer que sim, já. E Poli pergunta, Poli responde. Lá você tanto tem um líder que é de uma geração diferente, como o liderado. Então, o que é que acontece? Eu não tô nem... Eu quero até fazer um conceito nessa minha fala. O que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes, o líder de uma geração mais antiga e vai liderar pessoas que são mais jovens, né? Dessa nova Sim. geração. E vice-versa. Também E acontece vice-versa. na contrapartida. E eu acho que a gente já poderia até puxar o gancho de uma próxima pergunta, que é como é esse desafio aí nessa comunicação? Que conflitos surgem aí no dia a dia? O conflito, ele só surge porque acontece exatamente isso que Karina diz. Ninguém quer se esvaziar do seu ponto de vista na hora de se comunicar com o outro. Já quer chegar impondo. Tanto a geração X quer chegar impondo para a geração Z, como a Z quer chegar impondo para X. Né? A X acha que a geração Z é a geração que possivelmente não vai gerar resultado, porque parece estar descompromissada, porque não quer seguir as regras. Cheia de julgamento já. Cheia de julgamento, julga muito, né? E a geração Y é justamente aquela que acha que a X está ultrapassada, que ele vê o digital antes da transformação, né? Porque não existe transformação digital. Existe transformação. Muitas vezes não é pelo digital. Exatamente. Né? E a geração Y já vem com essa questão do digital muito forte. E aí ela já não compreende que, às vezes, o simples gera resultado. O dever de casa bem feito também gera resultado. Perfeito. Né? Aí já quer transcender tudo. Já a X fica ali muito presa nas regras, nas normas. No processo. E já não aceita tanta, às vezes, aquela inovação mais disruptiva, né? E, na verdade, as duas coisas funcionam muito bem. Se um procurar entender o outro, casa bem, né? Até para que alguma transformação aconteça de verdade, o básico tem que estar acontecendo bem feito. Se as pessoas pararem um pouco e tiverem realmente boa vontade uma com as outras, elas vão entender que elas se complementam. Engraçado que eu estava lendo ontem uma frase que dizia assim: em uma sociedade que todo mundo precisa ser autoridade em alguma coisa, o verdadeiro sábio é aquele que sabe que precisa aprender todos os dias alguma coisa. Então, eu acho que é muito com relação a isso aí que a gente está falando. A geração X, Y, um julgando o outro, um se achando com mais autoridade do que o outro, e simplesmente se eles soubessem que, se eles estivessem escutando o outro e atuando de acordo com que cada geração pode dar de melhor naquela situação, se esvaziando, como a gente estava dizendo antes, seria muito melhor, né? Exato. Eu acho que é você saber que a gente é levado a ter a coisa certa o tempo todo. Mas que tal a gente ir para aprender, né? Sim. A gente tem as bases, mas a gente está aberta ao novo. Eu acho que sábado, no evento, né, no treinamento que a gente estava juntas, a gente estava falando exatamente sobre isso, Sim. né? Que, assim, quando a gente para colocar atenção no outro, sem julgamento, sem um ponto de vista já fixado, vazio, né? Que isso tudo é o se esvaziar, que você não podia ter achado uma etiqueta melhor. A gente chega no outro, né? E aí tudo vem, o líder, ele para poder dar resultado, ele vai precisar entender que muitas vezes ele precisa ouvir muito mais do que falar. Perfeito. Ele precisa estar aberto a aprender como é que a equipe dele funciona, muito antes de ensinar. Sim.
Então, são práticas, e eu adoro quando você fala, né? Todo mundo fica falando que existem os conflitos de gerações e que parece ser uma complexidade tremenda. E, na verdade, o tempo vai passando e sempre vai ser o desafio do ser humano naquela época, né? As teorias vão sempre fazer essa leitura e releitura sócio-histórica. E o que a gente precisa entender é que, como ser humano, a gente vai estar sempre atento ao outro. Sim. E talvez seja esse um recado que a gente precisa dizer, né? Para quem é líder ou liderado, que tem gerações diferentes aqui. A gente precisa estar atento ao outro, né? Deixando que o outro possa colocar seu ponto de vista. E se você está na função que lhe dá autoridade ou que você tem mais, né, discernimento, ou, enfim, autoridade já resume tudo, você vai conduzir a partir do que a sua própria equipe traz, porque é muito mais simples do que o que a gente imagina no dia a dia. É muito mais simples. Evidentemente que quando você começa a estudar mais sobre gerações, você começa a amadurecer mais, você também pode ter técnicas, né? Claro. Para fazer isso... E a galera adora uma técnica, diga aí pra gente. Fazer isso funcionar melhor. Por exemplo, com a geração X, se algo saiu errado, eles adoram que você chame, diga exatamente onde está errado para eles corrigirem. Eles vão corrigir e vão sair muito satisfeitos, porque já achou o erro, ok, aceitei, errei, mas já sei. O meu líder já me disse onde era. Ele é um bom líder porque ele identifica o erro. Ele é um bom líder porque ele me diz onde eu erro e me dá a chance de eu consertar. Pronto, vou consertar e vou fazer bem feito daqui para frente. Feliz da vida. Quando você faz com a geração Y uma situação dessa, você frustra. Para eles, poxa, eu não sirvo para nada, fui chamada a atenção. Uma sensibilidade muito grande à crítica, né? Uma sensibilidade grande à crítica. Ele disse assim, cara, e tudo que eu já fiz na minha vida não serviu para nada. Ele está me chamando a atenção, está dizendo que isso meu está errado. Isso é uma magoa. Já acha que é constrangedor, magoou. Né? Para essa geração aí, é melhor você chamar e perguntar... como é que a gente pode... Estamos, né? Você coloca lá, estamos com um problema aqui, isso aconteceu assim. Pareia, né? Como Coloca é que poderia... Me dê uma ideia aí, como é que a gente pode fazer isso? Nunca, de forma alguma, ressaltar onde está o problema. Deixa que ele identifique, deixa que ele ache, deixa que ele traga a solução. Porque se você identificar o problema, ele já cria uma resistência que aquilo não é problema. Uhum. Aquilo é só uma questão de um ponto de vista, que ele não errou, ele vai achar 1000 justificativas para aceitar aquilo ali. Perfeito. Então, às vezes, a gente pode abreviar também as soluções, porque a gente já conhece exatamente com quem a gente está lidando, né? Isso. Pelas convivências. Às vezes, sim. Uhum. Então, dá para abreviar. Eu sei exatamente hoje gerentes que eu tenho que chamar e tenho que falar exatamente o que aconteceu e como tem que acontecer, porque se eu não fizer isso, se eu fizer diferente, se eu falar assim, aí aconteceu alguma coisa, ele vai sair da minha sala achando até que eu pirei. Poxa... Janine me chamou para nada, achando que não teve nenhum problema, que o problema não existiu. Perfeito. Porque eu não disse. Já tenho, hoje, gerentes na minha equipe que eu tenho que chamar e apenas explorar o assunto. Exatamente. Porque se eu não fizer assim, ele vai sair já pensando onde é que eu vou trabalhar. Porque esse ambiente aqui não é para a minha pessoa. Interessante que você estava falando isso e eu fazendo alusão a um papo que a gente estava tendo, que não era estratégico, mas era de mães, mas de mães que tinham, como eu, filhos menores, saindo da primeira infância e filhos entrando na adolescência. E elas dizendo justamente isso, como está sendo difícil lidar com os filhos saindo da primeira infância, porque eles são muito mais sensíveis, porque os colegas estão mais sensíveis, a professora está lidando com mais sensibilidade e está tratando eles de maneira mais botando em redoma, e os filhos que estão já entrando na adolescência aguentavam mais crítica, aguentava mais, e veja que a gente está falando aí de 6 para 8 e de 13 para 15, e a gente estava justamente falando isso. Então, de repente, isso a gente já recebe as pessoas das famílias, né? Isso é um reflexo social que abrange desde a família, e essas pessoas entram na empresa, né, Janine? Eu não sei, eu queria dizer uma coisa aqui que tem a ver, que é assim... Hoje em dia, muitos empresários, quando me chamam, dizem assim, ai, Pauli, é muito mimimi, hoje em dia a gente pode falar nada. Eu nem gosto desse termo, tá? Eu nem gosto
Eu nem gosto de etiquetar nada com esse termo. Eu acredito que as pessoas têm sensibilidades diferentes, até porque cada um tem um tráfego mental diferente e o pensamento, ele rege tudo, inclusive as emoções da gente, né? Então, existe um ambiente aí social, né, muito delicado, onde as mídias sociais, tudo é muito perfeito, você tem que ser muito perfeita, e aí existe uma autocobrança, né? Quando você olha no espelho que você viu sua amiguinha ou aquela família ou aquela empresa numa rede social tudo perfeito, porque a gente monta o cenário, é tudo muito mascarado, é tudo muito maquiado, não no sentido pejorativo, mas no Sim. sentido de estar muito bem estruturado, Estamos né? com batom vermelho. Eu tô toda, né? E o que é que acontece? A gente vive assim. Toda segunda eu tô assim. E aí, o que é que acontece? Quando o empresário chega e diz pra gente que as pessoas não aceitam mais crítica, né? Como é isso lá no seu dia a dia? Como é que você pode falar sobre isso numa organização que, de fato, tem várias gerações? E como é esse tal de mimimi, né? No seu ponto de vista? O que é que você diria a seus líderes? Então, assim, quando os empresários me procuram e falam, né, da tal geração do mimimi, eu preciso ter muito cuidado, né? Porque o nosso trabalho de desenvolvimento humano, ele não pode partir de um termo pejorativo e eu não posso nem concordar e nem discordar. Porque o empresário está ali na minha frente, ele precisa de uma solução. E essa etiqueta que ele está usando, eu não estou julgando ele por estar eu não estou julgando ele por estar usando essa etiqueta. No entanto, eu preciso sensibilizar ele, que é uma geração muito mais sensível, né? Então, assim, você, por vezes, deve ouvir isso também dos seus líderes, né, da geração X, mais tradicionalista, sobre a nova geração. Como é que você lida? Então, Poliana, eu estou no mercado de trabalho aí já há 32 anos. Você está ótimo. Bom Não demais. façam conta Por isso que a da gente lhe minha chamou. idade, não façam conta Jamais. da minha idade. Sua pele não denuncia. E eu confesso que eu já pensei assim, também. Já pensei assim, né? Mas eu realmente, quando eu defendo as pessoas buscarem conhecimento, buscarem habilidade, eu não defendo porque acho isso bonito. Eu defendo porque eu vivo isso. Eu procuro o tempo todo buscar conhecimento, buscar habilidades, buscar realmente me desenvolver, né? Me desenvolver também enquanto pessoa na sociedade. Porque tudo ficou muito rápido, né? A geração tradicionalista, a geração baby boom, ela reinou durante muito tempo. Demorou muito para aparecer ali a geração X. Quando a geração X apareceu, ela também demorou muito para aparecer a Z. Mas daqui por diante, vai voar, vai mudar. Daqui a pouco, a gente está falando de geração Y e daqui a pouco vai estar falando um pouquinho mais da Z, mas tem uma outra geração, que é a que Karina estava falando há pouco. Que essa criança que está aí na escola agora com 8, 10 anos, ela vai chegar, é uma outra geração, e ela chega já. Porque agora as gerações, elas vão mudar muito mais rápido. Eu arrisco dizer que vai ser aí entre 6 e 7 anos, novas gerações surgindo. Tá? E com o tempo isso ainda vai diminuir. Eu arrisco falar isso, né? Porque a transformação agora é tudo muito rápido, né? A tecnologia proporciona também, ajuda a proporcionar isso, porque é muita informação. À mão, né? Informação à mão. Literalmente à mão, né? No celular, né? Então, se a gente não entender que isso é a realidade, a gente vai ficar preso aí. Porque é mimimi. Não, é porque é a nova geração, do jeito que ela é. Ela é rápida, E sensível. nós jamais, enquanto gestores, nós, enquanto consultoria, e você, como uma gestora, né, de uma grande empresa que tem todas essas gerações, a gente jamais pode tratar com esse termo pejorativo, porque esse é a matéria-prima que a gente tem. Agora, a gente também não pode botar para debaixo do tapete que algo precisa ser feito. Ou algo para a gente escutar essas pessoas e trazer o que elas têm de bom, porque todo mundo tem, né? Todos os pontos de vista eles agregam, e mudar, e ensinar, e melhorá-las, né? E isso me traz também que, imagine que você diz que de 6 em 6 anos as gerações vão mudando. O que é que cada vez mais nós que somos gestores, que precisamos conduzir essas pessoas, precisamos? Meu ponto de vista é se conectar em amor, sem julgamento, com todas essas gerações, que se esvaziar, que é tudo isso que a gente está dizendo, que agora eu estou mudando. Dizer assim, se conectar em amor. De entender que aquela pessoa ali, ela tem
a vivência dela e que não é a minha, que simplesmente eu vou ter que entender isso, né? Não é um amor romantizado, mas é um amor de entendimento do outro, Total. né? Eu vou traduzindo aqui, Eu vou porque dizer né, que é até muito bíblico. legal. Isso. É a caridade. É a caridade. Porque a Ajude caridade quem precisa ser orientado. Perfeito. é a caridade. E eu adorei isso, porque já que você tocou, né, nessa questão bíblica, que também a gente sabe que a evolução espiritual ela está cada vez mais em voga, inclusive nas empresas, nas organizações, Sim. e isso pode estar sendo o meio, né, do nosso pai maior tá fazendo isso com as pessoas. Peraí, que eu vou mudar esse povo até entender que essas pessoas precisam se aceitar. Ou a gente se Exatamente. aceita, ou Diferente, simplesmente a gente não gere ninguém. Quem não aceita pessoas não vai gerir pessoas, né? Assim? E a gente vê muito julgamento e muita falta de caridade. Eu vou usar a etiqueta caridade, que eu adoro essa, né? E a liderança, porque é jargão dizer que o líder está a serviço do outro. E não tem muita mágica. A liderança é você estar em caridade, na observância, no contato com o outro. Na doação da informação, do conhecimento, no desenvolvimento da habilidade. Faça de novo, faça melhor, vamos fazer mais uma vez, vamos fazer juntos, vamos fazer agora diferente, aí já vai para a melhoria, né? O processo de melhoria contínua é quando você começa a fazer, já chegou no nível bom, agora você vai para um nível... É tanto que é uma força de caráter. Exatamente. Né? Estudiosos que... A generosidade, né? Total. Né? Mark Seligman, ele na pesquisa dele, né, que ele foi bancado pelo governo americano e ele testou, né, nos soldados do pós-guerra, ele diz exatamente na guerra do terrorismo, tá? E aí, o que é que acontece? Que eu não sou boa de data, não sei datar essas guerras, não. Mas, assim, ele fala exatamente que uma das forças de caráter de um líder tem que ser a doação, a generosidade, né? Você está para o outro, né? E estar para o outro requer 1 milhão de outras competências. Saber se comunicar, sabe que aí a comunicação, né? Vem saber ouvir. E Paulo, não é por acaso que a empresa, né, que Janine está há muitos anos à frente, é o que é, porque tem uma profissional, né, que foi estudar a fundo essas pessoas todas para poder liderar esse verdadeiro exército, e aí né, ela Janine? exigente escolher os dela, que é um time bom, né? Então, assim, eu sou suspeita em falar da Esquisita, eu realmente, assim, sou fã, número 1. Eu fazer igual ao outro, né? Procurou, encontrou, lá tem de tudo, viu? Eu tô falando nem da loja, eu tô falando dos bastidores, né, Janine? Lá em cima a gente é uma orquestra muito gigante, né? De bons músicos, se a gente puder fazer esse comparativo. Você fica aí, né, como é o nome? A maestra. Eu queria lhe fazer uma pergunta que é a sua cara, porque eu vejo você, né, nessa luta diária de desenvolvimento de habilidade, né? Porque você gosta, é muito lindo de ver, porque você gosta de deixar as pessoas melhores. É como se você tivesse, quando eu olho para você, Janine, né, e quando eu tô no dia a dia com você, o que é que eu percebo? Até um feedback. Certo. Esse nosso podcast tá muito romântico, né? Que a gente fica dando. Essa daqui, a semana passada disse que me amava. Hoje eu tô dizendo para você uma coisa que eu admiro muito em você, assim. Você já parou para pensar que todo mundo que passar na sua mão, você precisa transformar em algo melhor, né? Em alguém melhor. Algo que eu falo é alguém, né? Melhor. Ninguém passa por você à toa, né? Então, assim, realmente é um privilégio. E, obviamente, que no dia a dia eles usam etiquetas como Janine é muito exigente, Janine não gosta de tudo que a gente faz, porque eu escuto, né, dos bastidores isso, e eu levo sempre para você. E para mim, quando eles dizem isso, eu digo, o que é que a Janine está fazendo com vocês? Melhorando. Eu digo, então, melhorando, né? E isso é muito legal. Então, assim, a pergunta é, como o desenvolvimento de habilidades de liderança pode ajudar a gerenciar essas diferentes gerações dentro da empresa? Eu poderia resumir... Essa é uma pergunta que é mais feita na internet. Né? Então, eu poderia resumir esse tema, né? Como liderar diferentes gerações, com uma única frase. Tenha boa vontade em relação ao outro. Tenha interesse, né? Interesse no outro. Porque você só consegue liderar alguém se você criar um rapport com ela ao ponto dela poder confiar em você. Eu já até comecei falando sobre isso. E, para mim, tudo se resume nisso, né? Então, se você consegue criar a confiança, você vai conseguir fazer com que essa pessoa... ajudar essa pessoa a se desenvolver, fazer com que essa pessoa faça o que tem que ser feito, né? Para poder gerar o resultado que vocês têm que gerar juntos. Então, assim, não existe mistério, existe interesse.
Perfeito. E tem que ser genuíno. E tem que ser realmente... A pessoa tem que sentir que é verdade. Né? Não tem técnica para isso. Essa é a técnica. Essa é a técnica. Essa é a técnica. Se você não tiver real ali, de corpo para aquela pessoa, inteiro para aquela pessoa, não vai adiantar. Ah, Né? legal. A gente vai ficar na superficialidade. Cada um vai falar o que acha bonitinho para o outro e quando sair dali, ninguém vai fazer exatamente o que tem que ser feito. E é tão engraçado, Janine, eu escutando você falar e você dizendo que é simples, mas ao mesmo tempo você se interessar genuinamente pelo outro, no meu ponto de vista, ele está cada dia mais difícil. Justamente por tudo que a gente já falou, porque as coisas são rápidas, as pessoas se interessam por um namorado ou por uma empresa e na primeira decepção já não se interessa mais, já vai para outra. É simples, mas ao mesmo tempo é tão... Desafiador, né? E eu ia dizer até uma coisa, eu tô muito romântica hoje, viu, Tá. Paulo? Mas eu ia dizer Ela assim, tá é romântica. tão artesanal. É simples, mas eu diria assim, que é você esculpir sua alma. Menina, eu tô muito romântica Tá, hoje. você Eu tô tá, menina, acho que é Dia das Mães. Mas, cara, olha, pense comigo. Você se interessar genuinamente pelo outro, você tem que estar esculpido por dentro. Você tem que estar fora desse ambiente que a sociedade e que essas novas gerações estão levando a gente, e sem perder isso também, porque a gente não pode perder a autenticidade da geração que você está. Mas, ao mesmo tempo, como é que você se interessa pelo outro? Você tem que se esculpir primeiro. Eu diria assim, que é simples, mas é aquele simples que é a cereja do bolo, que muitas vezes a gente só chega na maturidade, né? É verdade. E Também tem a ver com o seu propósito, né? Isso. Quando você descobre o seu propósito. Paulo falou uma coisa assim, que vê, pelo menos tentando, né, Paulo, desenvolver as pessoas. eu vejo você conseguindo. Eu também. Não Seja modesta. Esse é o meu propósito. Eu não consigo. A sede de passar o que eu sei, o pouco que eu sei, alguma coisa que eu sei, de fazer as pessoas despertarem nelas o seu melhor, delas conseguirem fazer o seu melhor, delas crescerem, delas irem longe, né? Eu sou muito ansiosa Você é uma por ver as pessoas gestora crescerem. que acredita que a mudança vem das pessoas. E o processo, ele é só o meio, meio, né? É muito bacana. Assim, quando você estava falando, Kate, e aí eu sempre vou resumir, né? E vou botar numa linguagem, que a gente tá no podcast de gestão, a gente Então. sempre vai ter que trazer para uma linguagem de gestão. Quando Karina fala de você se esculpir, ela está falando de autoconhecimento, né? Porque para a pessoa estar para o outro, precisa ter muita honestidade consigo mesma. E aí a gente começa todo o processo de autoconhecimento, né? Eu me conheço, eu sei do que eu sou capaz, eu sei das minhas fragilidades, e isso facilita, né? E aí você falou de uma palavra também muito importante, que eu vou traduzindo. O rapport, né? Porque o rapport nada mais se a gente traduzir ao pé da letra, é uma palavra francesa, né? Que vai falar de espelhamento. E o que é que eu vejo no espelho? Eu me vejo no espelho, você se vê no espelho. Então, a gente vai falar aí de conexão, né? Sim. E aí, a conexão é o único... vai ser o único canal que a gente vai ter para chegar no outro. Mas é sempre a partir da gente. Isso. Então, Janine falou uma coisa, né? Que eu só transformo o outro quando eu sei o que eu tenho para dar para ele e quando eu sei o que ele precisa, né? Porque aí eu acho que fecha o ciclo, né, do rapport. E aí, o que é que acontece? Os conflitos de gerações existem porque as pessoas, elas não estão na identidade delas, elas estão no ego. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se está muito subjetivo, né? E de repente, traduzindo agora você, dizer assim... Me traduz aí. O que é o ego? É você simplesmente estar só em você e só com seus parâmetros. Então, se o meu parâmetro, já que a gente está falando de geração, se meu parâmetro é agilidade, velocidade, rapidez, eu vou estar só com aquele meu parâmetro. Isso. Se meu parâmetro for um parâmetro mais conservador, de obedecer, de entender porque a partir de um líder, eu vou estar só naquele meu parâmetro, que é o ego. Isso. Quando a gente sai dos nossos parâmetros e se esvazia para entender o parâmetro do outro com interesse, Sim. aí é onde aí você tá faz um bom processo de líder. transformação, né? E Isso, aí onde você perfeito. faz a liderança de verdade, né? exatamente. E aí eu vou perguntar, é fácil fazer liderança de verdade? Quando a gente já chegou lá. Você gasta um pouco de energia, né? Você gasta mais energia, né? Eu sempre digo assim, os dias que eu fico mais cansada é o dia que eu fico mais na sala, recebendo pessoas para conversar. Você tem que Sem mudar a sua dúvida. frequência o tempo todo. Muda porque a frequência, realmente dou muita energia, né?
E tem dias não que eu saio, vou visitar lojas, vou pro CD, caminho muito, ando no sol quente como ontem. Tá só e vendo eu o não fico processo. tão cansada como eu fico nos dias que eu estou realmente ali junto com as pessoas. Mas eu adoro e eu me sinto no final do dia também, esses dias que eu estou mais com as Realizada. pessoas, é o dia que eu entendo que eu produzi mais, é o dia que eu me sinto mais muito bom. realizada. Mas realmente, você gasta energia, é uma decisão. É. Se você não quer É gastar energia, e você vai fugir disso. Como a Mas gente- você vai demorar muito mais a transformar as organizações. Você falou uma coisa que foi muito interessante, acho que a Karina vai lembrar. Por alguns períodos, né? A Atleta tá aí com 15 anos, a gente também, né? Já tem 12 de caminhada em outras empresas, então não façam a conta, não. Por vezes a gente perdeu bons profissionais, né? E aí a gente nunca foi julgadora de geração ou de competência, nada disso. E a maioria deles diziam exatamente isso. Um trabalho de um consultor é muito desgastante, porque de manhã você tem que estar de um jeito, de tarde de outro. No outro, da Atle, né? Os profissionais da Atle. Janine, isso que você falou, né? Só exemplificando mesmo o que você falou. Imagina que de manhã, de tarde eu tô na segunda-feira, de tarde eu tô na Esquisita, no outro dia eu tô no hospital, no outro dia eu tô numa clínica, no outro eu tô numa indústria de roupa íntima, na outra eu tô numa distribuidora de limpeza, no outro construção civil, no outro escola. Então, assim, é muito... É uma troca de frequência... Se esvaziar muito, né? É uma troca de frequência muito gigante. E, obviamente, como a gente faz isso, a gente tá ganhando habilidade, né? Que a gente nunca pode dizer que já tem. A gente está ganhando sempre, né? Então, mas só para concluir meu raciocínio. Então, assim, isso que você falou é muito interessante, né? E pode ser um recado para os líderes de dizer assim, entendam seu real interesse nas pessoas para poder você dar a elas o que elas precisam e não o que você tem. Né? Porque às vezes você não tem nada, mas você vai lá dentro, né? E dentro da sua caixinha e busca algo, porque a gente pode se transformar o tempo todo. Né? Desde que você saiba o que o outro precisa. Então, quando eu saio da Esquisita e eu entro em outro cliente no outro dia, muitas vezes a solução que eu dei para a Esquisita não vai caber em outro cliente. Eu preciso me esvaziar, transformar. E aí é o gasto de energia que você falou. Então... E só complementando o que você está dizendo, Paulo, que eu ia dizer até em outro momento, mas está cabendo agora, eu também não sei se você percebe, quando a gente entra numa empresa e nós somos novas ali no pedaço, vamos dizer assim, as pessoas nos tratam como se a gente tivesse a sapiência de tudo, que a gente tivesse a solução de tudo. E como o nosso modelo é justamente esse, de estar... Vamos lá, a gente tem a nossa mala de experiência, né? Óbvio que a gente tem, mas a gente não a usa todo o tempo. Então, a gente realmente, nós temos uma tendência a entrar nas empresas mais vazias do que cheias. E eu noto, não sei se você percebe, que às vezes eu até frustra expectativa. E, obviamente, que isso é nos primeiros contatos. Mas frustra a expectativa das pessoas que querem que a gente dê respostas e que, na verdade, a gente só está buscando ali naquela empresa um entendimento, né? Então... só para concluir meu raciocínio, às vezes até frustram as pessoas que talvez sejam até de uma geração, que eu não tinha nem feito esse link, de uma geração que quer respostas. E muitas vezes a gente vem mesmo com perguntas. Aí, claro, na hora de dar a solução, a gente pega nossa malinha e diz, olha, a gente tem esse leque de soluções. Mas primeiro a gente precisou escutar, se esvaziar, entender, compreender, né? Você percebe isso? Total. Com Janine, lá no dia a dia, a gente faz muito isso. Às vezes a gente pensa numa possibilidade de um treinamento, de um desenvolvimento, de uma solução, e quando chega lá, o cenário mudou e a gente precisa mudar, né? E aí a gente vai construir juntas. E esse é o trabalho, essa é a riqueza, né? E essa é o que você fala do interesse, de estar disposto a mudar, né? E o objetivo sempre vai ser um só, né? Melhorar lá as pessoas para dar o resultado. Então, assim, com relação a conflito, tem algo que você gostaria de estar sinalizando, deixando aí de dica? Os seus já estão bebendo da sua fonte todo dia. Eu queria que você deixasse para os outros. Isso, Janine. Eu, hoje, quando eu paro para pensar, eu acho que, modéstia à parte, eu resolvo conflito desde bem pequenininha. Eu lembro uma época que, quando eu tinha 13 anos, um primo meu foi morar conosco em casa, a gente morava em Salvador, e ele já vinha, assim, de reprovações sucessivas. Ele era para estar, assim, 4 anos na minha frente, na escola, e ele estava na mesma série que eu, que era a 6ª série. Ele vivia sendo reprovado.
E ele já foi porque ele já não estava conseguindo se dar bem com os pais, aqui já estava dando muito trabalho. Aí o pai dele, minha mãe disse, manda para cá que eu tomo conta. E quando chegou lá, ele também não começou a se dar bem com a minha mãe, né? Era realmente um adolescente rebelde. E eu consegui me aproximar dele, entrar no mundinho dele e fazer ele estudar. Porque ele era rebelde, ele não queria estudar. Ele estudou nesse ano e ele passou de ano. Que legal. E ele só passou nesse ano também. Depois ele voltou para Natal e desvirtuou de novo. Mas ele passou nesse ano. Isso já se passaram muitos e muitos anos, né? Eu fazia o que? A sexta série, eu devia ter 12 12 anos, né? Isso passou muitos anos. Começou cedo em sua labuta. E recente, né? A gente teve um momento lá na minha casa, no Natal, e ele chegou para mim e ele falou sobre isso, né? E ele sempre fala, né? Ele coloca que eu sou uma prima, assim, que ele admira e que é maravilhosa. E ele fala, porque compreendeu e entendeu ele. Então, ele ficou com uma referência minha de que eu era aquela pessoa que acessei ele, compreendi ele. Lógico que isso não fez sentido para mim durante muitos anos. Hoje, na forma que eu estou hoje, no amadurecimento que eu ganhei hoje, as experiências que eu tenho de vida hoje, eu compreendo que aquilo ali realmente foi porque eu acessei ele. Com e ele certeza. fala, Janine conseguiu fazer eu passar de ano. Foi a única, depois dali eu não passei mais, mas por ela eu passei. Mas foi porque eu consegui acessar ele para fazer ele estudar. Ele era inteligente, ele só não queria parar de estudar. Ele tinha decidido que ele não queria mais estudar. Mas esse é um caso, assim, mas eu quero falar do mundo corporativo. Aí você depois vê se bota esse ou outro, tá? Mas esse está dois. muito bacana. Ela vai estar os Há dois. alguns anos, quando eu entrei, fazia talvez uns 3, 4 anos que eu estava na Esquisita, e eu já estou lá há 20, né? Há 20 anos, quase fazendo 21 anos. Eu tive um desafio ali de organizar umas lojas. Tinha umas filiais, na época, as filiais Shopping Ports, né? Que hoje a gente não usa mais essa marca. E eu tive um desafio para organizar, porque realmente a equipe estava bastante trabalhosa e não estava cumprindo os processos, e os gerentes estavam com muita dificuldade, e estava naquela onda de demite. Né? E eu estava no financeiro da empresa, vendo que aquilo ali estava impactando muito, né? No financeiro da empresa, aquela turnover muito alto, aquelas demissões. Eu resolvi que eu ia sair ali da minha caixinha do financeiro e eu iria para dentro das lojas, entender por que aquilo estava acontecendo e tentar mudar aquele cenário. Né? E aí eu tive que sair da caixinha do financeiro e para uma caixinha de RH, né? Que a empresa nem tinha RH nessa época, mas eu fui fazer um papel de RH. Fui compreender, fui entender. E eu lembro que em uma reunião que eu fiz, devia ter ali uns 20 funcionários daquela loja, mais o gerente, eles quase que unânime, mais da metade da equipe, gritava, que mostrava que eu demitia eles. Mostrava que a vontade deles ia prevalecer. Que eles iam ser demitidos porque eles queriam ser demitidos. Mas chegaram ao ponto de levantar, botar dedo na minha cara, né? E eu fui firme, né? De mandar sentar e tirar aquele dedo da minha cara, porque também tem uma hora que você também não pode deixar as coisas passarem da linha do normal. Você tem que se posicionar, né? Tem que realmente exigir o respeito que tem que se ter, né? E desses funcionários, nenhum foram demitidos naquela época. Com o passar dos anos, alguns até saíram da empresa. Mas desses funcionários, eu tenho vários que são um sucesso hoje na empresa. Alguns que fizeram carreira, outros que ficaram na mesma função, mas são excelentes nas avaliações, são excelentes. E foi um trabalho mesmo de chamar cada um, conversar, aí ser bem transparente, dizer o que era possível, o que não era possível, o que era aceitável, o que não era aceitável naquele comportamento, né? E mostrar para eles que existia um outro caminho, que eles poderiam ter sucesso, mas que o caminho que eles estavam buscando, eles não iriam talvez sair como eles gostariam, né? Eles gostariam de sair com uma demissão, eles poderiam sair, mas porque eles provocaram, né, o desligamento. E quem provoca desligamento, a gente já sabe que sai pelo artigo 486 da CLT, que não é o que eles gostariam. Sim. Né? Então, deixar isso muito transparente, segurar isso, foi um momento desafiador. Mas foi por esse caminho aí, de ser transparente, de falar o que era realmente possível, o que não era, de mostrar a eles outro caminho.
E também de vencer, às vezes, pelo cansaço, porque eles ainda ficaram ali um tempo insistindo, mas eles sabiam que o caminho que eles tomaram ia ter um fim que eles não queriam, então eles buscaram o outro caminho e acabou que eles gostaram. Quando eles foram nesse legal. outro caminho para não ser demitidos pelo artigo 486, eles acabaram gostando, porque eles viram que também gerou resultado para eles. Perfeito. Foi positivo para eles. E hoje eu tenho lá excelentes funcionários. Eles sabem disso, a gente conversa atualmente sobre isso, eles falam, poxa, Janine, naquela época eu ia sair, aí graças a Deus a senhora fez com que eu ficasse. E eu estava aqui pensando que a missão da gente, né, dizem por aí alguns teóricos que entendem de missão pessoal, diz que ela dá indícios desde pequeno, né? Ou seja, ela lhe deu indício aos 12 anos que você ia ser boa com pessoas, né? É, isso, perfeito. Tem uma pergunta que geralmente, né, a gente escuta aí, tá na modinha, que é a geração da disruptura. É uma geração muito ansiosa, é a geração da minha filha, né, que já está na faculdade, é a geração, né, que a gente, que é o nosso, que é a nossa mão de obra, que é o nosso grande recurso, né, futuro, que é a geração que a gente vai ter que investir, né. Que dica você, como uma gestora madura de uma empresa grande, consolidada, né, a Esquisita tem aí 50 e... Quantos 6 anos. 56 anos. Eu conheci seu Josebel e a Ave Maria. Realmente, né? A gente fica feliz de ter esse contato. Que recado você daria para essa nova geração? A geração, eu vou repetir, tá? A geração da ansiedade, a geração, né, totalmente desconstruída, da disruptura, da velocidade, né? Que eles têm muita pressa em encarreirar, pressa em crescer, pressa em virar gente grande. Que recado você daria para essa geração? É a geração aí que tem alguns já nas empresas, né? Que são os jovens aprendizes aí, com 14, 15, 16 anos, eles já estão na empresa, né? É a geração que eles não questionam, mas eles vivem. Né? É a geração que gosta da vida bem vivida, né? A geração orientada para a descoberta interior. Essa geração aí, até para mim, agora é um desafio muito grande, né? Eu também estou aí tateando com ela, procurando também entender melhor essa geração, né? Apostando que essa técnica de ouvir genuinamente, com muita atenção e com sentimento de caridade, esvaziada, é ainda o que eu vou usar como ferramenta para essa geração, né? É uma geração que não gosta de muito controle, quer que a gente confie muito nela, né? E a gente vai ter que saber. Mas é uma geração que não está pronta. É uma geração que não está pronta e a gente vai ter que saber como acessá-la, né? Histórias de luta, de muita luta, não os emocionam, né? Realmente eles gostam da facilidade. Essa coisa de vida sofrida não é para eles. É mais fácil, né? Um toque. A comida é iFood, 3 cliques, chega, exatamente. né? Não precisa lavar a louça, joga fora. Isso. O A papelão. gente, quando olha para histórias dos nossos pais, dos nossos avós, que foram histórias de superação, a gente acha bonito e tem orgulho. Eles olham para essas histórias e têm pena e até, talvez, alguns tenham vergonha mesmo. Perfeito. Que coisa feia de contar, né? Isso não me representa. Essa geração vem dessa forma, né? É uma geração que eles já chegaram com tudo que tem. O mundo pronto e desenvolvido para eles. Melhor para eles, né? Mas só que não, porque lá na frente não sei como é que isso vai se desencadear. Perfeito. Né? Não sei como vai estar o emocional dessas pessoas quando elas se depararem com a realidade da vida, porque essa realidade ela sempre chega, em algum momento ela chega. Vão ter dores. Então vamos ter que nos preparar, né, Janine, dores, enquanto líderes. Então, eu queria lhe agradecer, Janine, foi um prazer. Queria agradecer a audiência de todos e dizer que é isso. Se gostou, curta. Como é, Cássia? Curta, compartilhe. Foi muito bacana. Mande as dicas dizendo que a gente pode melhorar, que a gente aceita. Isso. E esperamos ter contribuído, né? Então, obrigada.